quanto nós obedecermos à voz de Deus, ao que Deus tem falado ao nosso coração, vai nos levar ao cumprimento das suas promessas. Oi, valiosas, sejam bem-vindos a esse canal que vai ser um espaço onde a gente vai poder conversar mais e melhor sobre a Bíblia, sobre livros, sobre feminilidade. Aqui é um espaço um pouco diferente do Instagram, onde a gente pode se aprofundar mais em outros assuntos e principalmente onde a gente vai poder trazer reflexões, onde eu vou poder trazer reflexões, a gente vai poder trocar, né, esse conhecimento que vem da palavra de Deus. Hoje eu queria muito falar com vocês sobre um assunto que inclusive é um dos motivos de começar a gravar esse vídeo, de começar nesse canal, que é a obediência e as promessas de Deus, né? O quanto nós obedecermos à voz de Deus, ao que Deus tem falado ao nosso coração, pode nos levar, vai nos levar ao centro da sua vontade, vai nos levar ao cumprimento das suas promessas. E o quanto nós não ouvirmos ou desobedecermos essas promessas, essa palavra de Deus, pode nos afastar cada vez mais do seu propósito. Lá em Eclesiastes 11:4 diz assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens nunca colherá. Né? Se a gente sempre ficar esperando o momento certo, o dia perfeito, o equipamento perfeito, a forma perfeita de começar algo que o Senhor já colocou no nosso coração, a gente está basicamente dizendo para o Senhor que a gente não vai conseguir fazer, que a ajuda dele não é suficiente, né? Então a gente vai cada vez mais adiando e o tempo vai passando, né? Se o Senhor nos pede para fazer algo, ele deseja que a gente possa agir com fé, né? Agir realmente em direção ao que ele vem falando ao nosso coração. Então, se o Senhor tem trazido algo ao seu coração, se o Senhor tem insistido, isso significa que você deve obedecer, que você deve seguir esse direcionamento de Deus. Nós queremos muitas vezes ver antes, né? Para que a gente possa crer. A gente às vezes fala muito de Tomé, que precisou ver Jesus, precisou ver suas marcas para crer, mas nós agimos diariamente assim. Nós queremos sempre ver pelo menos um pouquinho daquilo para que a gente creia que aquilo vai acontecer. E aí quando a gente vai, eu vou abrir aqui a Bíblia, em Hebreus, quando a gente vai para Hebreus 11, a gente lê aqui, né, o exemplo da fé, a gente vê o que o Senhor fala, né, sobre o que é a fé, né? Ele diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Se a gente precisa ver, então significa que a gente não está tendo fé, né? E aí ele vai dar vários exemplos. Eu recomendo que você leia o capítulo 11 inteiro, eu vou ler só alguns trechinhos, mas aí ele diz assim, ó: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse onde ficava, onde estava indo. Então aqui tem vários outros exemplos nesse capítulo 11, mas aqui a gente vai ver Noé e a gente vai ver Abraão, né, que eles simplesmente obedeceram o chamado de Deus. O Senhor falou, o Senhor revelou algo ao seu coração. Provavelmente Noé não tinha todas as ferramentas para construir uma arca, Noé não sabia como se construir uma arca, não sabia como se construir nenhum barco, mas Noé obedeceu, e através da sua obediência ele fez grandes coisas, né? Ele fez simplesmente uma arca gigantesca que salvou toda a sua família e muitos animais. E seu nome, né, foi para a história dos homens de fé. E Abraão também. Abraão simplesmente ele saiu do lugar que ele estava sem saber para onde ele ia. Ele agiu com obediência. E agindo com obediência, ele estava exatamente seguindo os propósitos de Deus. E ele alcançou a promessa. Então, quando o Senhor nos revela algo, quando o Senhor nos dá um direcionamento que a gente fica procrastinando, que a gente fica adiando, a gente está nada mais do que adiando aquela promessa do Senhor, adiando a vontade do Senhor à nossa vida.